Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, segunda temporada da aula 51. Nessa aula de hoje eu vou mostrar como chamar a procedura de consultar pedido por data nas regras de negócio. Vou abrir meu Visual Studio Express 2013 para o Windows Desktop, clicar em temporada 2. Na aula passada nós paramos aqui nas regras de negócio de pedido, chamada pedido de negócios. Então nós fizemos a primeira parte dela, que foi aqui a parte de inserir, e hoje nós vamos continuar a fazer a parte de consultar. Então vou dar uma olhadinha no SQL Server no meu banco de dados para ver a procedure. Então aqui no SQL Server eu tenho essa procedure, que é a de consultar pedido por data, o SP pedido consultar por data. Nós já fizemos a de pedido inserir na aula passada, então vamos fazer ela. Então vou dar um botão direito nela, modificar. Aqui eu tenho então a procedure para mim vir olhar os parâmetros e os campos. Vou voltar no Visual Studio. Então vamos lá. Então aqui começa o meu inserir, termina aqui, eu vou dar uns enters e vou começar um novo método. Só antes de começar o novo método, eu vou colocar uma propriedade no objeto de transferência pessoa que eu vou usar nessa aula de hoje que eu acabei esquecendo. Então vamos lá no objeto de transferência pessoa. Então eu vou abrir aqui a minha Solution Explorer. E aqui na Solution Explorer eu tenho o projeto objeto transferência. Vamos abrir esse projeto. E aqui dentro eu tenho a pessoa, meu objeto pessoa, que representa uma pessoa dentro do banco. A pessoa pode ser física ou jurídica, né? Então ela pode ser de um tipo ou de outro. Então eu vou clicar duas vezes nele. Ele vai abrir aqui meu objeto de transferência. E nós só colocamos o ID e o pessoa tipo aqui. Vamos colocar mais uma propriedade para a gente poder trabalhar com o nome na pessoa também. Então vamos colocar aqui prop, string, nome, que vai ser o nome da pessoa. Mais um campo para poder, nesse objeto de transferência, guardar o nome dentro dele também quando eu for trabalhar com a pessoa. Então vou salvar, só isso. Colocamos mais uma propriedade no objeto de transferência pessoa. E vou fechar esse objeto de transferência pessoa. Então voltei para cá, agora eu vou começar a fazer o método de consultar pedido por data. Pessoal, eu vou passar de forma rápida também. Então quem ainda não assistiu a primeira temporada, assistam a aula 11 e a aula 12. Porque lá eu expliquei bem legal a parte de criação de métodos, a parte da coleção que é devolvida. Lá eu expliquei também o for each que nós vamos usar aqui dentro, que ele faz laço de repetição para pegar cada linha que vem do banco. Então lá eu expliquei de uma forma muito detalhada e muito explicada, muito devagar. Então eu não vou fazer da mesma forma aqui, vou passar um pouco mais rápido. Quem não lembra, para agora, assiste só a aula 11 e 12 lá da primeira temporada, para ver como é que funciona essa parte desse método consultar e volta para cá para continuar. Então vamos lá, primeira coisa, então, vamos criar a assinatura do método. Ele é um método público, deixa eu aumentar o zoom aqui. O método público, ele devolve uma coleção de pedido. Então, pedido collection, coleção. E o nome dele, que é o nome que nós vamos dar, consultar por data. E aí, aqui eu vou abrir o parênteses e aqui dentro são os dois parâmetros que vão entrar dentro desse método. Quais são os parâmetros? Duas datas. Lembram? Nós vamos ter que passar esses dois parâmetros lá para a procedure, ó, que são esses dois parâmetros aqui, ó, data inicial e data final. Então vamos colocar aqui, ó, date time, data inicial, vírgula, deixa eu diminuir o zoom aqui, date time, data final. Então tá pronta a minha assinatura do método. Quando a gente fala de assinatura do método, significa que é o nome do método, que é a linha inteira, ó, se ele é público, o que ele devolve, que é o retorno que vai sair daqui de dentro. No final da história aqui dentro tem que devolver um pedido de coleção, tem que ter um retorno devolvendo isso. O nome dele, que é o nome que eu vou usar em qualquer outro lugar dentro desse projeto, dessa temporada. E o que entra, esses dois caras são os caras que entram, são os parâmetros de entrada, eles vão entrar aqui dentro do método para ser usado aqui dentro. Então eu vou passar lá da telinha, a data inicial, a data final, lá vai vindo da tela, cai aqui nesses dois caras, entra aqui dentro e usa aqui dentro. Então está pronta a assinatura do nosso método de consultar por data. Já vamos criar o try catch para tratar exceções, caso dê alguma exceção aqui, pode acontecer, principalmente quando você está trabalhando com coleções, né, carregando coleções. Então vamos lá, try, tente. Se der algum problema aqui embaixo, capture, que é o catch. Se der algum erro, eu vou disparar uma nova exceção, ó, throw. Dispare uma nova exception, uma nova exceção. E aqui eu posso pôr uma frase, ó. Então, colocar assim, erro ao consultar pedido por data. Aí coloca assim, detalhes, dois pontos, espaço aqui, mais, aí eu vou dar um enter aqui para a linha de baixo. Aí você vai pegar aqui, ó, o exception, a gente consegue pegar o erro que aconteceu
Aqui dentro, como é que eu pego o erro? Eu coloco entre parênteses aqui, ó, exception, e dou um nome para essa variável e uso ela aqui embaixo. Então, ó, aqui eu vou tratar o erro, exception, ex, ó, erro ocorrido, por exemplo, vamos colocar erro ocorrido, que é a exceção, e aqui embaixo eu uso ele, ó, erro ocorrido.message, mensagem. Então, olha lá, vai ficar uma frasinha bem legal, erro ao consultar pedido por data. Detalhes, aí aqui dentro tá os detalhes do que ocorreu de erro aqui. Então, pronto. Tratamos a exceção, caso ela ocorra, não vai fechar nosso programa, como acontece, você está usando um programa, dá aquele erro no Windows e fecha o programa, não vai acontecer. Vai aparecer essa mensagenzinha lá na tela, a gente trabalha com ela lá. E agora vamos começar a implementar aqui o corpo do método. Então qual que é o primeiro passo? Se eu vou devolver uma coleção de pedido, eu tenho que criar uma coleção aqui e retornar ela aqui, e no meio preencher ela. Então eu vou criar uma coleção de pedido aqui no começo do método, pedido coleção. Coloco só o P minúsculo aqui, é igual a uma nova coleção de pedidos. O que é isso que eu fiz em conceitos de teoria de programação? Instanciar, né? Ah, Drauzio, mas por que está instanciando? Porque tem um new aqui, ó. Estou criando uma nova coleção de pedidos, estou jogando aqui dentro dessa variável. Isso aqui chama-se instanciar, né? Na primeira temporada eu explico legal. Quem não sabe direito, dá uma assistidinha lá. E agora eu vou dar o retorno. Por quê? Eu tenho que pegar essa coleção no final da história e devolver aqui, que esse método espera que ela saia para ele, que ela devolva para quem chamou esse método. Então eu vou pôr return aqui, ó, return pedido coleção. Então se eu fizer só isso, está funcionando o método, mas ele vai devolver sempre vazio, que o que eu instanciei, ela está vazia, já devolvi. Então agora aqui no meio eu vou preencher o conteúdo dessa coleção de pedidos. Então aqui nós vamos fazer o conteúdo dela. Então a primeira parte é igualzinho de cima, ó, que nós vamos fazer. Nós vamos limpar parâmetros e adicionar parâmetros, igualzinho aqui parte de cima. Então nós vamos usar esse cara aqui, ó. Acesso a dados. Nós vamos usar essa classe, que é aquela classezinha nossa que vai lá e conversa com o banco. Então nós vamos usar ela para conversar com o banco. Então também na parte de consultar. Então acesso a dados, ponto, limpa os parâmetros. Caso tenha algum parâmetro que foi usado nesse negócio, e de repente a pessoa chamou inserir agora há pouco, tem parâmetros lá, acesso a dados. Então vamos limpar ele. Então o próximo passo é adicionar os parâmetros. Então tem que adicionar, passar esses dois caras lá para procedure. Então vamos lá, acesso a dados, ponto, adicionar parâmetros. Aqui vai ser o nome dele, vírgula, o valor dele. Então, qual que é o nome dele? Vamos lá no banco de dados pegar. Ó. Então, o primeiro é data inicial. Coloquei aqui. E o valor. Qual que é o valor? É esse aqui. Ó. Ele vai entrar aqui ó, como um parâmetro lá, que vai vir lá da tela. Eu venho e coloco ele aqui para ir lá para procedure, para usar para executar. Então, vou pegar esse cara aqui e colocar ele aqui. Ó. Esse é o primeiro. E o segundo, eu vou copiar e colar, vai ser igualzinho. Só que aqui vai ser esse segundo aqui, a data final. Então aqui eu coloco a data final, que é o parâmetro da procedure, e vou pegar a data final daqui. Então o segundo vai ser essa segunda data aqui que está entrando como parâmetro e vai ser usado aqui dentro para passar para o banco de dados. E está feito. Então limpamos e adicionamos os parâmetros. Agora a parte legal, que a gente vai executar a consulta. Lembra que executar a consulta é igual que eu falei que é o correio, que vai ter o banco de dados. Vai pegar um grupo de linhas lá, vai dar um select, ela pega um conjunto de linhas e volta. Quando ele voltar, eu vou jogar isso dentro de um objeto aqui chamado DataTable, que é uma representação de uma tabela de dados aqui no Visual Studio. Tá? Então, quem não lembra, eu explico isso bem legal na primeira temporada, assiste lá quem não lembra. Quem já lembra, então vamos continuar. Então, vou criar um DataTable. O DataTable é uma tabela de dados. Quer dizer, os dados que vêm do banco de dados, a gente, aqui dentro do .NET nós usamos essa variável aqui, ó, esse objeto, para trabalhar com eles. Vou colocar o nome de DataTable com D minúsculo aqui, eu vou ter que pôr um nome para me usar aqui dentro. É igual ao que? Agora eu vou chamar o método lá da classe acesso a dados para executar a minha procedure. Então, acesso a dados, ponto, executar consulta. Lembra que a gente criou um executar consulta lá dentro da classe acesso a dados? E aí ela me pede o que? Ela pede o tipo de consulta, que vai ser o tipo de comando, que vai ser no nosso caso uma procedure, e o nome da procedure. Então vou dar um enter aqui para ficar aqui embaixo. Então vai ser command type ponto história de procedure, vírgula, qual que é o nome da história de procedure. Então vou lá pegar o nome dela lá para não ter perigo de errar, eu venho aqui e copio o nome. Assim eu sei que não estou escrevendo errado. Colei aqui. Tá feito. Então, ó, esse executar consulta, lembra? A gente fez ele lá dentro daquela classe de acesso a dados. Então ele vai lá, pega... Aqui está falando que é uma procedure, podia ser um comando de texto também. Nós estamos falando que é procedure e o nome dela. Então, esse cara aqui, a hora que passar por essa linha aqui, ele vai até o banco de dados
executo essa procedure passando esses dois parâmetros para ela. Pego o resultado, jogo aqui nesse data table e aí na próxima linha agora aqui embaixo eu vou trabalhar com o que tiver dentro do data table. Aqui dentro vai ter as linhas que voltaram lá do banco de dados. Então vamos seguir. Agora, pessoal, vem o tal do for each que eu falei para vocês, que eu expliquei bem lá na primeira temporada. Então o que eu tenho que fazer agora? Vamos supor que eu tenho 5 linhas que veio do banco. Pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4, pedido 5. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a primeira linha, colocar no objeto pedido e adicionar na coleção. É que eu tenho esse pedido dentro da minha coleção, da minha pedido coleção. Aí eu vou para a segunda linha. Pego a segunda linha, crio um pedido com os dados dessa segunda linha e coloco na minha coleção. Aí eu vou para a terceira linha. Então, para a primeira, para a segunda, para a terceira, até a última linha, existe esse cara que chama for each, que é para cada, ó, for each, ó. Tá vendo? Então ele tem já o código snippet, que tem o papelzinho com os 3 pontinhos, eu dou tab, ó. For each, tab, ele já monta a estrutura para mim. Então, qual que é o tipo que vai estar dentro de cada linha? O tipo é um data row. Cada linha que vai vir lá do banco, nós vamos chamar de data row. Data row, row é linha, data é dados. Vou pôr aqui data row. Dentro da onde? Dentro desse cara aqui, ó. Para cada linha dentro do data table. Eu tenho uma tabela de dados é como uma planilha de Excel. E cada linha dentro dessa planilha de Excel é chamada de data row. Então esse data row representa cada linha que está lá dentro do data table. Então esse quadradão aqui é o data table, cada linha é um data row. Então eu vou falar assim, ó, data table. Opa, tem que ser com o D minúsculo, que é esse objetinho que está aqui em cima que eu estou falando. Esse aqui, ó. Ponto linhas dele. Como é que é linhas em inglês? Ponto rows. Então, para cada, ó, traduzindo em português, para cada linha é dentro das linhas do meu data table. Então, esse for each aqui, de forma resumida, ele entra, pega a primeira linha, vem aqui e faz o que tem que fazer com a primeira linha. Acabou, ele chega aqui no final, ele volta para ele e fala assim, opa, agora eu vou pegar a segunda linha. Ele entra aqui com a segunda linha e faz o tratamento da segunda linha. Chegou no final, ele, opa, acabei. Terceira linha e assim por diante. Então é assim que funciona o for each. Agora, pessoal, é nesse ponto aqui que eu vou pegar cada coluna do grid e vou colocar dentro do meu objeto pedido. Então, aqui no grid, quando eu faço select, ó, ele devolve todas essas linhas. Deixa eu executar o select aqui para vocês verem. Ó. Se eu executar o select, ó, ele vai me devolver isso aqui lá. Vai chegar lá essa informação, desse jeito aqui. Ó. Então eu tenho essa coluna ID do pedido, tem essa outra coluna data e hora, essa outra coluna de operação, então eu tenho todas essas colunas. Cada coluna dessa, eu vou ter que pegar a informação dela e jogar lá dentro de um campo do objeto transferência. Então ele vai pegar essa primeira linha aqui, ó, aí vai lá, for each, peguei a primeira linha, então a coluna ID do pedido, jogo lá dentro do ID do pedido, data e hora, jogo lá, ID da operação, então ele vai pegar esse texto aqui que está dentro dessa coluna e jogar lá dentro do objeto transferência. Aí depois ele vai para a segunda linha, pega os campos que estão dentro de cada coluna e joga no objeto de transferência. Então é isso que nós vamos fazer lá agora, essa ação de tirar daqui e colocar no objeto de transferência. Então se eu quero fazer uma coleção de pedidos aqui, eu tenho que criar um pedido e jogar dentro dela, né? Então vamos criar o pedido aqui, ó, eu crio um novo pedido, eu vou instanciar de novo, pedido, que eu vou chamar de pedido. Posso falar pedido novo, é igual, não posso só pedido aqui, é igual a um new pedido. Então, olha o conceito de instanciar de novo. Ó, toda vez que vocês verem o new aqui, quer dizer que eu estou instanciando um objeto. Quer dizer, eu tenho um objeto pedido, dei o nome para ele aqui de pedido, estou criando um novo para me usar aqui. E aí aqui no final eu tenho que pegar esse pedido e colocar dentro dessa coleção. Então eu vou chamar a coleção, como é que é adicionar em inglês? .add, adicionar. E aí ela fala para mim, ó, coloca um objeto do tipo pedido aqui para mim. Então eu vou pegar esse pedido e vou colocar aqui ponto e vírgula. Então ela pegou, criou um pedido novo e colocou dentro daquela coleção. E agora aqui no meio, ó, eu vou preencher esse pedido com os campos que estão vindo do banco de dados. Tá? Então eu vou dar uns enters aqui. Então vamos lá. Qual que é o primeiro campo que vem do banco de dados? Ó, é o ID do pedido, né? Como é que eu sei? Ó, se eu vim aqui na procedure, aqui ó, são esses campos. Ó, o que está dentro do select, aqui, ó, que está entre o from e o select. Tem o from aqui e o select aqui. Todos os campos que tiverem entre os dois aqui, eu vou colocar lá dentro do meu objeto. Então, o primeiro é esse cara aqui, ó, ID do pedido. Então, vamos lá e vamos colocar ele lá dentro. Então, pedido, ponto, ID do pedido vai ser igual. E agora, como é que eu faço para pegar aquela coluna aqui, hein? Vocês lembram da primeira temporada? Ó, o for each,
toda vez que ele entrar aqui, esse data row aqui vai estar guardando a linha atual. Então aqui eu vou falar assim, ó, data row, que é a linha, eu quero a coluna ID pedido. Então eu falo assim, data row, abro aqui o colchetes, e aí, ó, ele tem essa opção aqui que é o terceiro construtor, ó, 3 de 6, ó, column name, nome da coluna. Então eu vou passar aqui o nome da coluna. Qual que é o nome da coluna? Eu vou lá na minha procedura para não ter perigo de errado, dou um Ctrl C aqui, venho aqui e colo aqui, ó, essa coluna que eu quero. Então, na hora que ele estiver na primeira linha, ele vai pegar a coluna ID do pedido e joga. Na hora que ele estiver na segunda linha, ele vai pegar a coluna ID do pedido e joga. Quer dizer, pega aqui e joga aqui dentro do objeto de transferência. Tá vendo assim que funciona? Ele está dando um erro, por que ele está dando um erro? Ó? Porque o ID do pedido, se eu passar o mouse em cima dele, é um int, um inteiro. Isso aqui é um objeto. Ó. Se eu passar o mouse em cima, ele não sabe o que é. Ó. Ele fala que é um objeto. Ó. E ele não consegue converter para inteiro. Então você tem que sempre converter. Sempre que você for jogar aqui dentro do objeto de transferência, você tem que converter no que você precisa. Lembra dos métodos de conversão que eu mostrei na primeira temporada também? Então como é que eu converto? Converter, convert em inglês, ponto, para, que é to em inglês, e o tipo que eu quero. Então sempre vai começar com isso aí, convert.to, converter para, aí ali como o ID do pedido é um inteiro, eu vou usar o int 32. O int 32 é o int famoso que vocês estão conhecidos, que vocês conhecem, que é o int normalzinho lá, aquele int que a gente aprende na faculdade. Pronto, ó, primeiro campo está feito. Vamos para o segundo campo. O segundo campo é a data e a hora. Então vou lá, é pedido, ponto data e hora é igual. O que a data e hora é? Ó? É um date time, tá vendo? Se eu passar o mouse em cima, ele fala para mim, ó, date time. Então já vou converter, ó. Convert.toDateTime, abre e fecha, ponto e vírgula, e aqui dentro eu vou colocar o data row. Ó, o data row tem que ser com o D minúsculo, que é a minha variável aqui que está aqui no for each, tá? E aí eu vou colar aqui data e hora, ó. Pronto. Ele vai pegar a data e a hora que veio na linha e joga aqui dentro. Qual que é o próximo campo? Esse próximo campo é interessante, hein? ID da operação, pessoal. Tá vendo que eu tenho o ID da operação e a descrição da operação? E lá dentro do pedido, ó, vamos olhar dentro do pedido. Ó, aqui eu tenho o pedido. Vamos olhar aqui como é que está esse campo operação lá dentro do pedido. Vou dar um botão direito nele e vou dar um Go Definition. Quando eu der esse Go to Definition, ele vai lá dentro da definição do pedido para eu olhar. Notem que vai abrir aqui uma outra abinha aqui com pedido, tá? Ele vai sair dessa classe que nós estamos e vai abrir uma outra aqui no canto para a gente ver o que tem dentro desse cara. Ó. Botão direito, Go to Definition. Aqui, ó, a operação, ó, os próximos todos são assim, ó, a operação é um objeto operação que é nosso, ó. Então ele está aqui, ó, operação, é esse objeto aqui, ó. Então eu tenho que instanciar ele. Aqui dentro dele eu tenho o ID e a descrição, tá vendo? Mesma coisa acontece lá com os outros, ó. Dentro do pedido eu tenho aqui depois a situação, ó. A situação, se você passar o mouse em cima, ela fala para você, ó. Ela está dentro do objeto de transferência seu, nosso aqui é o objeto de situação. Se eu for dentro dele aqui, ó, eu tenho dois campos, o ID e a descrição. Então toda vez que você tem um objeto que tem outros campos dentro dele, você tem que instanciar ele aqui também. Ó. Então ó, vamos lá, eu quero usar a operação aqui agora. Então pedido, ponto, operação é igual a new operação, ó, criar uma nova aqui. Ó. Se você não fizer isso, não instanciar a operação, vai dar um erro de null na hora que você estiver usando, ele vai dar erro nessa linha. É uma coisa comum quando você está começando a programar. Então, ó, a operação tem que dar um new, o outro também, ó, pedido.situação é igual a uma nova situação, que é um objeto de transferência nosso também. O emitente e o destinatário também, ó, pedido.emitente é igual a uma nova pessoa, ó lá, new pessoa. E o destinatário também, ó, pedido.destinatário é igual a new pessoa. Tá vendo? Por quê? Porque esses caras aqui são objetos de transferência. Ó. Nossa operação está aqui. Ó. Tem a operação, que é um objeto. Se a gente for aqui, tem a situação, que é outro objeto de transferência nosso, que nós criamos. Dentro dele estão os dois campos. E aí o emitente e o destinatário, nós usamos o objeto de transferência de pessoa. Então, quando a gente usa um objeto dentro de outro objeto, que é no caso do pedido, ó, nós fizemos isso, ó, dentro do pedido, tá vendo que os dois primeiros não. O int é uma classe aqui padrão do C#. E o datetime também, esses dois eles são padrão. Esses outros aqui foi nós que usamos, que criamos e estamos usando aqui dentro do pedido. Então quando a gente faz isso, a gente tem que instanciar esses caras aqui antes de colocar os campos dentro deles. Agora então eu vou continuar e vou jogar o ID da operação aqui dentro da operação.
Então se eu for lá no meu banco de dados, ó, o ID da operação, vou dar um Ctrl C. E aqui então eu vou lá. Então depois que eu instanciei a operação, eu falo assim, ó, pedido.operação. O ID da operação vai ser igual. Aí com o ID que tipo que é, se eu passar o mouse em cima aqui, ó, ele vai me falar que é um int, ó, deu inteiro. Então converter para int. E aí eu falo que é um data row. E passo aqui o nome da minha coluna, ponto e vírgula. Tá vendo? Tá vendo que agora nós temos dois níveis, ó, pedido, ponto, o segundo objeto, que é o meu objeto operação, ponto, dentro dele eu tenho o ID da operação. E agora eu vou nele de novo, ó, pedido, ponto, operação, ponto, descrição da operação vai ser igual, aí vou lá no banco, pego a descrição, ó, que eu apelidei de desk operação, então tem que pegar o apelido aqui na frente, ó, se eu pegar aqui vai dar errado, que é esse nome que vai lá para o C#, ó, é esse apelido aqui, ó. Então é desk operação. E aí aqui, ó, a descrição que tipo que é? Se eu passar o mouse em cima, ele fala que é uma string, tá vendo? Então, converto para string, ó. Convert.toString data row, coloca ponto e vírgula. E tá feito. Então, dentro da operação, agora eu tenho o ID e tenho a descrição que eu peguei os campos que vieram da procedure. Mesma coisa agora para a situação. Então, vamos fazer a situação agora. Então, eu vou lá na minha procedure, ó. Agora eu tenho o ID da situação, que é o próximo campo. Vou copiar ele. Pedido, ponto, situação, que também é um objeto de transferência nosso. Ponto ID da situação é igual, ele é int. Convert.toInt32, data row. Abre e fecha, ponto e vírgula. Colei aqui o ID da situação e enter. Pessoal, tá vendo que é tudo meio que igual? Você só tem que saber que você tem que pegar o campo de lá e jogar aqui no seu objeto de transferência. E aí você tem, de novidade da primeira temporada para essa temporada, foi só que nós usamos um objeto de transferência nosso dentro de outro objeto, então tem que instanciar ele aqui, senão dá erro. Tá? Agora do resto, agora, lá, pedido, ponto, situação, ponto, descrição da situação vai ser igual a uma string, converter, ponto, toString, data row, ponto e vírgula, e vou lá no meu banco de dados e pego o nome da coluna, lá, apelidou como desk situação. Colei aqui. Agora o próximo campo é o emitente, vamos lá no banco, ó, tal da ID pessoa emitente, vamos pegar esse campo, pedido, ponto emitente, ponto pessoa, vai ser igual, converter para int, que também é um inteiro, data row, ponto e vírgula. E agora vamos para o próximo campo do nosso select, que é o nome do emitente, que foi o nome que eu coloquei no começo dessa aula. Pedido.emitente. O emitente é uma pessoa. Se eu passar o mouse em cima aqui dele, ó, ele fala o campo emitente é um objeto pessoa, é um objeto que a gente criou aqui, que é um objeto pessoa, que nós chamamos de emitente. O nome vai ser igual a uma string, convert.toString, data row, colei, ponto e vírgula. Está feito o nosso emitente também. Então agora a gente tem aqui a pessoa emitente. Vamos para a última pessoa do nosso select, que é o destinatário. Então tá ID pessoa destinatária. Mesma coisa, pedido, ponto destinatário, ponto ID da pessoa. É um inteiro, então vou converter para inteiro. toInt32. É um data row. Colei aqui o tipo, que vem lá da procedure, ponto e vírgula. Pedido, ponto destinatário, ponto nome. É uma string, convert.toString, data row. Vou lá no meu select, último campo, ó, terminou, porque depois ele vem o from, então esse é o último. E aí aqui eu vou colar o campo aqui e finaliza aqui o carregamento do nosso objeto de transferência, né? Então essa parte aqui é uma partezinha um pouco mais chatinha, né? Um pouco mais trabalhosa do que o inserir, bem fácil, você limpa os parâmetros, adiciona e manda para o banco. Agora aqui não, aqui eu tenho que fazer toda essa... Então, ó, criei o método passando as duas datas, criei a coleção que eu vou colocar os objetos dentro dela, limpei os parâmetros, adicionei as duas datas para ir lá, esses campos vão para dentro da procedure, chamei o executar consulta passando o nome da procedure, que já está com os dois parâmetros aqui para ir junto.
ele jogou no data table, aqui eu peguei o data table para cada linha dele, para cada, a tradução dessa palavra significa para, que é for cada linha. Aí ele põe essa linha aqui dentro, cada uma delas, uma por vez, e entra aqui. Entrou aqui, eu peguei o pedido, criei um pedido novo aqui, um objeto de transferência pedido, eu instanciei, está vazio nesse momento. Dentro dele eu vou colocar as informações que vêm do banco. Quais informações? Aqui o select, né? Se eu tenho o select aqui, tá vendo? Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 2 pedidos, eu vou passar no for each lá primeiro com essa primeira linha, colocando esses campos, esses conteúdos dentro de um pedido, coloco na coleção. Depois eu passo para a segunda linha, coloco esses conteúdos na segunda linha e coloco na coleção. Então o que é colocar esses conteúdos? São cada linha dessa, ó. Ela está pegando os conteúdos daquele select e está colocando aqui no meu pedido de transferência, que é esse cara aqui. Então terminou de colocar aqui, eu adiciono esse pedido que está preenchido agora, ele está com todos esses campos dentro dele na coleção. Terminou de fazer o for each, que é aqui nessa chave, ele retorna a coleção. Então, por exemplo, a coleção que do objeto de transferência vai ser tipo assim. Ela tem na primeira linha aqui um objeto de transferência de pedido com as informações daquela primeira linha, dessa primeira linha aqui do banco. Ó. Essa linha marcada. E a segunda com a segunda linha. Terminou, ele devolve e está pronto. Então, do jeito que está aqui já é para funcionar. Se a gente já tivesse um grid na tela, a gente já poderia chamar esse método e colocar o resultado no grid. Então está feito, pessoal, aqui a segunda parte das regras de negócio, a parte de consulta. Só tem duas, né? A parte o inserir e o consultar, mas nós vamos precisar de mais coisas até o final da temporada. Lembrando que eu falei que nós vamos fazer só assim, eu fiz a demonstração para quem quiser, agora vocês têm condição de fazer todas já. Quem quiser pegar e ver se lembra, pegar a primeira temporada como base e essas duas últimas aulas, e tentar fazer todas as procedures, vocês já têm condições com essas duas aulas de implementar todas essas procedures aqui, ó. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e só demonstrar mais uma, fazer mais uma regra de negócio para ter mais um exemplo aí para vocês terem 2 exemplos. Vou fazer aqui a de pedido item, essas duas aqui. E aí depois que eu terminar essas duas, que é mais uma regrinha de negócio, eu já vou partir para as telas. Aí depois nas telas, eu vou precisar agora consultar a filial. A gente vem aqui, pega a SP, monta as regras de negócio, vai lá, usa na tela. Agora eu vou precisar consultar o estoque. A gente vem aqui, monta as regras de negócio. Então, depois no meio das telas, a gente vai fazer uma parada, vai vir aqui fazer a regra de negócio, voltar lá e usar na tela. Para eu mostrar de uma forma diferente, para eu mostrar uma visão diferente de como construir projetos. Senão você fica sempre do mesmo jeito, como eu mostrei na primeira temporada, e aí talvez não pega alguns detalhes que tem que saber na hora de montar um programa. Então está finalizado aqui a aula, vamos compilar para ver se está tudo ok. Tá, para compilar aqui está tudo ok. É só eu executar, se ele abrir o formuláriozinho, não deu nenhum erro, ele já vai aqui dizer que está tudo certo. Eu executei, apertei o Start. Olha, ele abriu meu formulário já, quer dizer, não deu nenhum erro aqui, se não aparecer aqui embaixo na caixa de erros. Então está tudo funcionando. Então vou terminar a aula por aqui. Na próxima aula, então, nós vamos fazer as regras de negócio de pedido item, que é a parte de inserir e consultar. Finalizando essas duas partes, a gente para as regras de negócio e vamos para a tela, que é a parte mais gostosa, né? E aí depois a gente volta mais para frente aqui para continuar as regras de negócio.